Meu nome é Erika, eu sou analista de dados aqui da Updata. Olá, pessoal. Meu nome é Nicole, eu sou analista de dados aqui na Updata. E junto com a Nicole, a gente vai apresentar hoje para vocês sobre como desenvolver seu aplicativo de Generative AI com plataformas low code. Na verdade, a intenção dessa nossa apresentação é trazer para vocês um tema que vem sendo bastante falado, que é o Generative AI, né, a utilização de Generative AI, e como a gente pode fazer a utilização dessa técnica em plataformas low code e junto com os nossos dados da nossa empresa. Então, algo que parece super difícil de fazer, que requer muita codificação, muitos linguagens de programação, a gente vai ver que pode ser utilizado no nosso dia a dia e é até mais fácil do que a gente imagina. Bom, então, para desenvolver esse Data App, né, esse aplicativo de Generative AI, a gente faz a utilização nesse nosso case da plataforma Nime Analytics. A plataforma Nime Analytics é uma plataforma completa para ciência de dados, onde a gente consegue trazer nossos dados para dentro da plataforma, transformar nossos dados, criar modelos e visualizações, tudo isso de forma gratuita na plataforma. E após criar esse modelo, a gente consegue também consumir esse modelo, né, essa ciência de dados que a gente construiu, e também fazer o deploy disso no Nime Business Hub, que é a parte enterprise do Nime, especial para empresas e que traz diversas funcionalidades para a gente. E uma delas é essa parte de construir um data app. Bom, então só entendendo um pouquinho como que o Nime funciona, né, ele é uma plataforma low code baseado em um visual gráfico, então esses são os nodes, esses quadradinhos coloridos, eles desempenham as tarefas nos nossos dados e quando a gente monta, junta diversos nodes, a gente cria o que a gente chama de workflow, né. Então a ideia do Nime é trabalhar nesses nodes, a gente construir um workflow e desempenhar as tarefas que a gente precisa nos nossos dados. E é através desses nodezinhos, desse fluxo que a gente vai montar, de uma forma bem fácil, bem low code, que a gente consegue também construir um data app, que a gente vai explicar daqui a pouquinho o que que é. Então, a plataforma Nime Analytics consegue se conectar com diversas fontes de dados e assim a gente consegue trazer para dentro da plataforma os nossos dados da nossa empresa que a gente deseja trabalhar e utilizar aí no nosso Generative AI. Como, por exemplo, a gente consegue conectar com o SharePoint, com o Google Drive, Salesforce, SAP, a gente também consegue se conectar com Power BI, Tableau, fazer a utilização de técnicas mais avançadas como de inteligência artificial, machine learning e também fazer a utilização, né, trazer dados ou levar dados de nuvens. Então, a gente consegue fazer tudo isso, utilizar todas essas extensões de forma gratuita no Nime. Falando um pouquinho da funcionalidade do Business Hub, né, que ele traz pra gente, que é a criação de data apps. Data apps, assim, de uma forma mais fácil, nada mais é do que a gente conseguir criar um site interativo, onde a gente, constrói o nosso fluxo lá no Nime, utilizando os nossos nodes, e esse fluxo, quando a gente faz um deploy, né, coloca ele no Business Hub, a gente consegue transformar em um data app, em um site. Então, se eu montar um data app e eu passar, por exemplo, para alguém da minha empresa, eu posso só compartilhar esse link web com essa pessoa e ela vai conseguir trabalhar ali apenas naquela página, no Data App, sem precisar baixar a plataforma Nime Analytics, tá? Então, um Data App, ele permite aos usuários finais executar fluxos de trabalho de qualquer complexidade sem interagir com o fluxo lá no Nime, tá? E ele permite, então, consequentemente, o consumo da ciência de dados de uma forma mais interativa. Bom, então falando um pouquinho da parceria da Updata com o Nime, a gente é parceiro do Nime já de longa data, já ganhamos alguns prêmios como parceiro das Américas, Trusted Partner, Elite Partner, então a gente tem uma parceria bem sólida com o Nime. E além disso, a gente tem também uma parceria com a Oracle, onde a gente hospeda o nosso Business Hub em uma nuvem Oracle. Bom, então, como que a gente consegue juntar esses 3 assuntos e fazer a utilização, né, de um aplicativo de Generative AI no nosso dia a dia? Então o Nime, ele traz essa funcionalidade da gente conseguir montar fluxos, né, workflows e transformar esse fluxo em um data app, em uma página da web, e dentro desse fluxo a gente consegue utilizar Generative AI e técnicas de Generative AI como RAG, e então trazer esse data app, essa página web, para uma forma muito mais prática e muito mais útil com os nossos dados diariamente. Bom, pessoal, então, agora eu vou contextualizar aqui para vocês, né, sobre essa técnica e como ela funciona na parte prática, para a gente poder entender melhor. Então, aqui a gente vai falar do Retrieval Augmented Generative, ou RAG, né, que é uma técnica que combina a recuperação de informação e a geração de texto para melhorar a precisão de respostas fornecidas por modelo de linguagem. Então, para exemplificar, quando a gente está ali num aplicativo de Generative AI, tipo um ChatGPT ou um Gemini, e você tem ali, você faz uma pergunta ou você pede alguma coisa para ele, ele te responde de alguma forma
uma pergunta, uma resposta aleatória, ou uma resposta que não tem muito a ver com o que você perguntou, ou de fato alguma coisa que você sabe que está errada. Isso são chamadas de alucinações. Então, isso é comum de acontecer. E o RAG, essa técnica, ela chega para mitigar esses erros, para mitigar essas alucinações. Então, para dar uma entendida melhor, aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa perguntar para uma dessas generative AIs quem foi a primeira pessoa a andar na Lua, e a resposta que a gente teve foi Charles Lindbergh, em 1951. Mas a gente sabe que a resposta certa é Neil Armstrong, em 1969. Então, isso é um exemplo de alucinação do modelo de linguagem, quando a gente recebe essas respostas falsas ou fictícias que foram mandadas aí pela nossa generative AI, né? Então, aqui a gente tem algumas vantagens agora do nosso RAG, né? Entre elas, fácil implementação, porque como a Erika explicou, a gente tem ali o nosso fluxo do Nime, e fazer a atualização desses dados, atualizar o nosso conjunto de dados é muito simples no Nime. Então, você pode simplesmente fazer a atualização ali e manter o seu fluxo sempre com informações recentes e novas, sem muito trabalho, sem ter que ficar rodando o seu modelo sempre. O Nime, ele tem essa facilidade, ele tem essa simplicidade, então facilita muito na eficiência e na produtividade. Além, é claro, da melhoria da qualidade de relevância, que é o que a gente falou, que você vai ter o chat, um próprio chat GPT para a sua empresa ali, focado no seu conjunto de dados. Então, aqui a ideia é que a gente consiga trabalhar com os dados da sua empresa, do seu setor, ou do dado que você precisar trabalhar, e criar, a partir dele, um chat RAG, né, para você poder ali, ter os insights que você precisa, as estatísticas, todos focados diretamente no seu conjunto de dados. Bom, de forma técnica, né, o RAG, ele funciona, primeiro ele precisa, os dois complementos que ele precisa são banco de dados vetorizado, que é quando a gente trabalha com o nosso conjunto de dados, a gente faz a vetorização dele. Então, esse banco de dados que está em linguagem natural, ele passa a trabalhar com tokens, justamente para mitigar aí esse erro, essas alucinações de resposta. Então, esse banco de dados, primeiramente ele tem que ser vetorizado, depois a gente tem aí o trabalho do processamento com a LLM, que daí você pode usar da empresa que você quiser, a LLM que você quiser. Então, o usuário, ele faz a pergunta pelo prompt, o banco de dados é acessado, a geração de texto, a recuperação do contexto é feita, a LLM processa o conteúdo e entrega para o usuário uma resposta com o maior match que ele conseguir encontrar dentro do banco de dados, uma resposta que traga contexto para a pergunta do usuário. Então, é assim que funciona, basicamente, o RAG. No Nine, a gente vai mostrar para vocês mais ou menos como que funciona um fluxo, né? Então, esse é a primeira parte do fluxo, que é quando a gente faz a vetorização desse conjunto de dados, quando a gente trabalha com esse banco de dados vetorizado. Então, a gente tem a leitura dos nossos dados, daí da forma que vocês quiserem, né, do jeito que for melhor para a empresa, acessar direto ali o banco de dados, através do SharePoint, leitura local, enfim. Tem um pequeno ETL para deixar esses dados o mais limpinho possível, e então o banco de dados ele faz essa vetorização e esses dados são escritos. Uma vez que isso acontece, a gente vai para a segunda fase, que é quando a gente carrega esse banco de dados vetorizado, e aí a gente cria a parte visual do nosso chat, a interface com qual o usuário vai interagir. E essa parte é 100% customizável do gosto do cliente. E, além disso, a gente também tem ali o trabalho com a LLM, com a linguagem, com o modelo de linguagem, que vai fazer o processamento desses dados. Bom, então agora eu vou demonstrar para vocês aqui na prática como que funciona o nosso chat. Mas antes eu vou dar só um overview do conjunto de dados que a gente está usando. Aqui a gente está usando um conjunto de dados de uma rede de supermercados. São 3 meses de dados coletados para 3 filiais de uma rede de supermercados. Então a gente tem ali uma gama de produtos de beleza, cosméticos, e a gente tem as cidades às quais essas lojas estão. Então a gente vai fazer perguntas a respeito disso. Então a primeira delas que eu quero trazer é: se eu fosse fazer uma promoção, qual cidade traria maior rentabilidade? Aqui, eu quero levar 3 níveis de pergunta para esse chat. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta mais simples, com count, qualquer count ali no Excel faria. Num segundo momento, eu quero trazer uma pergunta com um pouquinho mais de complexidade, de repente ali uma questão mais estatística. E no terceiro, eu quero uma pergunta complexa e eu quero alguns insights desse chat. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Então eu perguntei, se eu fosse fazer uma promoção, qual cidade traria maior rentabilidade? E a resposta que eu tive foi, com base nas informações fornecidas, a cidade de São Paulo parece que era a que maior traria a rentabilidade, pois aparece várias vezes com alto número de compra e renda bruta em várias categorias de produto. Então, a gente tem aí a nossa resposta para essa pergunta. Bom, então a segunda pergunta, que esse nível é um pouquinho mais complexo, eu vou pedir para ele agrupar as cidades que têm similaridade em vendas aqui para gente. Vamos ver o que ele vai trazer. Bom,
Então aqui eu pedi para ele agrupar cidades que têm similaridade em vendas, e aí ele me trouxe grupo 1, São Paulo, Curitiba, Goiânia, trouxe as características de cada uma dessas cidades, grupo 2, Brasília e Salvador, grupo 3, Recife, Manaus e Rio de Janeiro, e ele trouxe ali uma análise também. Então, como vocês podem ver, ele faz toda essa parte estatística aí para a gente também. Agora eu quero fazer mais uma pergunta, que eu quero perguntar para ele se eu fosse deixar de vender algum produto que é o menos rentável, qual eu deveria deixar de vender por cidade? Bom, então eu perguntei se eu fosse deixar de vender algum produto, qual seria? E aí ele trouxe para mim todas as cidades e ele me listou todos os produtos que ele entende que são os menos rentáveis de cada uma dessas cidades. É, então, se eu fosse deixar de vender algum desses produtos, quais seriam? E aí ele me trouxe uma listinha. E era isso que a gente queria mostrar para vocês aqui com o RagChat. Eu espero que a gente tenha causado aí pelo menos uma provocação em vocês, para vocês quererem aí entender mais e conhecer melhor. É isso, muito obrigada, Ni, pela demonstração. Bom, então a nossa intenção aqui, só para fazer um fechamento, foi trazer para vocês o quanto, utilizando uma plataforma low code como o Nime e gratuita, a gente consegue construir o nosso fluxo de uma maneira fácil, de uma maneira visual, a gente consegue pegar esse nosso fluxo construído, transformar ele em um data app, né, que é um aplicativo de dados, como a gente acabou de ver aí na demonstração da Nicole. A gente consegue interagir com esse aplicativo de dados, colocar os nossos dados, né, os dados da empresa que a gente precisa colocar, e com isso, a gente consegue trazer insights muito legais e muito poderosos que podem ser usados no nosso dia a dia, facilitando muito mais as nossas análises e colocando aí, técnicas de inteligência artificial e generative AI no nosso dia a dia, com a utilização de plataformas low code e também de data apps. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal.